Salve galera, começando mais um vídeo aqui e hoje eu tô indo nesse estilo mais voice-over, onde eu tô mostrando o caminho que normalmente eu faço. Não vou gravar o vídeo todo assim, mas eu queria mostrar pra vocês uma outra opção que vocês poderiam fazer. Tem um youtuber que mora no Japão que ele faz muito esse estilo, onde ele coloca a câmera no peito e sai andando pela cidade contando algumas curiosidades, falando sobre a Yakuza, falando sobre o lado, os lados mais ocultos do Japão. Então eu resolvi pegar a ideia do estilo dele e fazer um voice-over, né? Que normalmente é só o áudio, a gente pode fazer esse voice-over fazendo uma captação onde eu me filme fazendo alguma coisa, tipo uma rotina e tal. Esse seria um estilo de vídeo que você poderia fazer, né? Você faz um vídeo de rotina e aí nesse vídeo de rotina você pega e filma a sua rotina e depois você faz uma narração conversando, né, sobre algum assunto específico, como eu estou fazendo agora. No caso, o estilo que eu estou fazendo é voice-over, mas também ponto de vista, né? Onde que eu estou mostrando o ponto de vista meu. Aqui ficaria mais no ponto de vista, que seria a altura, mas é meio estranho você conversar e andar com o telefone quase na sua cara. Então eu estou fazendo desse jeito aqui, que eu acho que fica bem interessante. E pensando nisso, às vezes a gente tem que variar o estilo que a gente faz os nossos conteúdos, né? Porque muitas vezes um conteúdo gravado de uma forma, ele tem um impacto e outro conteúdo gravado de outra forma tem outro impacto, né? E aí isso vai depender muito do assunto do vídeo, do contexto do vídeo, né? Então, por exemplo, se você mora em uma região, em uma cidade que nunca, que tipo assim, não é muito conhecida pelas pessoas, você pode fazer esse ponto de vista aqui e fazer voice-over por cima, mostrando a sua cidade, mostrando os pontos, que aí você pode girar a câmera, apesar que isso pode dar uma vertigem, por exemplo, mas seria um estilo que você poderia aplicar ao seu vídeo. Como também o talk head, né, que seria você simplesmente coloca a câmera e fala para a câmera com você em foco. Então, assim, existem várias formas de você produzir conteúdo e a praticidade do celular, ela te proporciona isso. Você fazer diferentes formatos com apenas o celular. Igual aqui no caso, eu estou fazendo dessa forma e depois no programa de edição eu poderia simplesmente ir lá e gravar o áudio. No caso aqui, eu já estou aproveitando que eu comprei o microfone e estou fazendo esse processo. E aproveitando também, mostrando aí um pouco a questão do microfone, porque hoje está ventando muito e aí eu não sei como é que está o resultado no microfone, vou saber só na hora de editar, mas é aquele negócio, independente de como estiver, vocês vão ver, né? Então acho que esse é um ponto bacana que você vai poder vivenciar. É uma experiência, né? Então a ideia de fazer vídeos é isso, é você compartilhar experiências, compartilhar uma experiência, seja ela intelectual, que você pode compartilhar algum conhecimento que você tenha, como também você pode compartilhar o seu ponto de vista de elementos específicos, né? Tipo, sua opinião sobre uma notícia específica, né? Você poderia simplesmente pegar essa ideia que eu estou falando aqui do voice-over e, sei lá, gravar a tela do seu celular mostrando uma notícia, você lê a notícia e você dá a sua opinião sobre a notícia, né? Então seria um formato que você também poderia fazer. E aí você pode fazer variações disso a todo momento. E cada vez que a gente faz algum tipo de variação, algum formato específico, a gente tem que pegar e fazer validações, né? Então você faz um, faz dois, faz três, faz quatro, e aí você vai ter uma métrica para você realmente ver se isso
deu certo ou não, se vale a pena continuar dessa forma ou não. É um formato interessante. Mas agora vamos para o formato normal. Agora nós estamos no formato normal. Aqui também acaba sendo um estilo de vídeo chamado PDV, que é ponto de vista, eu esqueci o nome técnico em inglês, mas também tem um nome para isso, aonde você simplesmente está andando, carregando a câmera e falando. Aqui eu estou usando a câmera frontal do celular, e aí ela deixa um pouco mais, sei lá, me deixa com a cara um pouco maior, né? Pega uma parte específica do corpo. Eu poderia gravar com a câmera de trás, que seria melhor, podemos dizer assim, mas a iluminação aqui está favorável, então ela proporciona aí eu conseguir gravar bem da câmera frontal. E aí, ó, por exemplo, essa iluminação aqui, ó, acaba deixando um estilo bem interessante, que aí eu poderia também colocar o tripé aqui e gravar ali falando com a câmera, né? Tipo, fazendo o talk head, que seria colocar a câmera ali no chão, no tripé, e aproveitar aquela iluminação ali, que tava uma iluminação um pouco mais interessante. E aí vai variar de ideia, estilo, né? Hoje acaba sendo um vídeo diário um pouco mais técnico, falando dessas técnicas específicas. Teria como você fazer outros formatos. Essa é bruta. Teria como você fazer outros formatos de vídeo com o celular assim e tal. Mas esses dois eu acho que acaba sendo prático, né? Podemos dizer assim. E se você tiver, vamos dizer, vergonha de aparecer, você pode gravar o ponto de vista, onde você só fala para a câmera, mostrando o caminho que você está fazendo, a sua cidade em si, pontos turísticos. Imagina, por exemplo, você fazer um ponto de vista, só que você mostrando os pontos turísticos da sua cidade, tipo, contando a história da sua cidade de alguma forma, né? Então seria algo interessante para se fazer. Mas também exigiria um conhecimento, vamos dizer assim, mais técnico de informações históricas, né? Eu acho que seriam pontos que você poderia trabalhar, dependendo do estilo de vídeo que você faz, né? Agora, claro que se você for para a linha mais comercial da parada, né? Tipo, teria outros formatos de vídeos que eu posso trazer para vocês também, né? Teria o VCL, que é o vídeo de vendas, né? Então daria pra gente fazer, mostrar como você fazer, tipo, roteiro para um VCL, daria pra gente fazer, mostrar um roteiro para um vídeo assim, porque uma coisa é certa, quando você pega o ponto assim de colocar o storytelling, você tem que pensar no que você quer contar, na forma com que você quer contar. E muitas vezes aplica-se a essa forma também o estilo que você vai gravar, né? Então aqui, ó, eu estou fazendo um estilo que deixa mais intimista, onde que eu me conecto mais com as pessoas. E aí é a forma com que eu gravo os diários. Mas eu poderia me posicionar no talk head, colocando a câmera parada, aonde que eu estaria mais demonstrando ali a ideia de um especialista em si. Mas isso aí a gente vai conversando ao longo do tempo. Agora, deixa eu ir. Salve, galera, voltando aqui, final do dia praticamente. Na verdade, hoje, como eu tenho terapia, eu acabei o dia mais cedo. Mas, saldo positivo. A gente tinha lá mais alguns formulários para fazer, como eu falei ontem, né? Se eu não me engano, tinha pelo menos uns 80 formulários. Só que desses 80 acabou que não precisou ser os 80 especificamente. E aí a gente meio que conseguiu dar uma diminuída. Aí uma das pessoas lá da empresa me ajudou com um e eu fiquei com os outros. Então a gente dividiu
acabou que deu mais ou menos aí uns 40 formulários para cada um, e a gente seguiu fazendo aí os ajustes necessários nesses formulários, né? Então, basicamente a gente conseguiu terminar mais os formulários que tinha. Agora eu vou começar do próximo cliente. Então, acaba aí que vai ter continuar essa mesma demanda. Fora isso, né, como eu falei no início do vídeo, em estilos de gravação, hoje eu vi mais um estilo de vídeo de um dos youtubers que eu acompanho, que eu achei interessante, mas eu não sei se é tão aplicável assim, que seria o vídeo sem áudio, especificamente. Tem alguns áudios no percurso ali e tal, mas o vídeo em si, ele é praticamente todo legendado, né? Então, tipo assim, aí vem aquele ponto, a gente tem que conhecer o público para entender se é viável ou não, se vale a pena fazer desse jeito ou não, porque ele simplesmente começou a fazer o vídeo desse formato, só que, por exemplo, no meu caso, que acesso pelo celular, as legendas, por mais que ele tenha deixado maior, acabou ficando pequeno no meu ponto de vista por causa do celular. Então, assim, às vezes a gente tem que pensar se o formato realmente vai favorecer ou não o nosso conteúdo, né? Hoje, basicamente, o vídeo foi um pouco mais técnico, podemos dizer assim, mas é a rotina, né? E eu tô compartilhando pensamentos. Então, por exemplo, o voiceover, né, que foi o início desse vídeo, eu tava validando como é que fazendo o formato especificamente para ver como que funcionaria, em quais momentos que eu poderia aplicá-lo. O Talkhead seria mais ou menos a mesma situação, que eu também estaria visualizando para ver aí como que poderia funcionar bem o formato, e o normal, né, que é o vlog. E aí vem aquele ponto, às vezes a gente pode realmente só compartilhar o conhecimento que a gente tem. Isso é interessante. A gente pode compartilhar conhecimentos específicos, né? Por exemplo, se a gente estiver fazendo um vlog de viagem, por exemplo, a gente pode compartilhar conhecimentos sobre o local que a gente está visitando, né? E acaba sendo interessante, um vídeo interessante. Porque, assim, apesar de muitas vezes a gente ter tanto o vídeo de entretenimento, o vídeo de explicativo, né, informativo, a gente tem que lembrar que, querendo ou não, as pessoas acabam buscando por aprender algo, né? Mesmo que seja entretenimento, é algo que acaba ensinando de alguma forma. Então, são conceitos que a gente tem que entender, e entender o público. Por isso que normalmente quando eu peço para vocês comentarem e tal, para poder entender como é que funciona. E aí vem o vídeo que saiu hoje, por exemplo, foi um vídeo onde eu falo sobre a questão de investimentos. Eu não dou uma recomendação de investimentos, porque, como eu falei, eu não tenho certificação para isso, mas eu estudo investimento. E aí eu fiz um vídeo sobre essa questão, e assim, o vídeo foi bem interessante, o resultado especificamente dele. Teve bastante comentário, porém, eu notei uma movimentação um pouco diferente no vídeo em si, tanto na parte de comentários diferentes, estranhos, que depois os comentários sumiram. Então eu percebi ali uma movimentação de bot, por exemplo. Por quê? Provavelmente por eu ter falado sobre investimento e ter nas tags do canal criptomoeda, ativou algum bot que alguém utiliza para poder fazer recomendação de cripto, fazer recomendação de pessoas que trabalham com cripto, que eu não recomendo. Então, na parte que falava nome de pessoa ou recomendava link, eu removi, porque não é o meu aval. Eu não conheço as pessoas que eles estavam recomendando, e acabou sendo assim, muito suspeito, né? Do nada,
aparecer uns comentários desse tipo assim. Então eu preferi optar por privar esses comentários. Só que aí depois o próprio YouTube removeu. Então provavelmente deve ser spam mesmo, ou scrap, que no caso a pessoa tentando roubar alguma coisa assim, dinheiro das pessoas. Mas a parte que eu recomendo tá no meu link e lá eu deixo claro que é uma recomendação de plataforma e assim, não precisa das pessoas usarem a plataforma. Mas caso usar, recomendação minha, eu ganho uma comissão lá pela indicação. Então, é meramente isso, né? Mas também é o ponto, que não é uma recomendação de plataforma, porque existem várias. E com certeza a plataforma mais segura é aquela que você se sente confiável. Por exemplo, eu uso a Nomad, mercado Bitcoin, há pelo menos 1 ano e meio, né? Então eu sinto segurança nessas plataformas. Fora elas duas, eu uso de banco. Minha plataforma principal é o BTG, que é um banco. Então, tipo assim, tem esses detalhes que são importantes de compartilhar. Mas, como eu falei, não é uma recomendação, mas eu respondi alguns comentários lá sobre a questão de investimento. Sim, é necessário a gente pensar em investimentos, pensar no nosso futuro, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E vendo como que está a situação, igual, por exemplo, a gente viu aí o rombo do INSS, que possivelmente nós, né, vamos ter que arcar com esse custo no futuro. Então a gente não pode depender disso, né? Depender do governo especificamente, seja ele qual for, seja esquerda, direita, independente. A gente não pode depender especificamente do governo. Então a gente tem que pensar no nosso futuro de forma eficiente. E aí seria a gente guardar mais dinheiro, economizar mais e por aí vai. Seria esse o contexto. Mas é isso, galera. Chegamos ao fim aqui. Vou subir para minha terapia. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos, dá aquela moral, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!